Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, para mais esse trabalho de assistência espiritual, onde todos nós viemos aqui em busca de alguma coisa, não é? Mas principalmente ensinamentos de Jesus para a nossa evolução espiritual. Na medida em que a gente evolui espiritualmente, os nossos problemas diminuem. A gente passa a enxergá-los de uma maneira totalmente diferente. A gente passa a enxergá-los como experiências, né? Como oportunidades. Então vamos, a partir de agora, nos concentrar em nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, nos acomodar bem na cadeira. Vamos deixando do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, e vamos nos envolvendo com o nosso mentor espiritual. O mentor espiritual desse trabalho, o mentor espiritual desta casa. Saudamos e agradecemos aqueles irmãos responsáveis pela higienização, que já estão conosco há algum tempo, preparando esse ambiente para mais esse trabalho, para mais esses ensinamentos de Jesus. Pedimos que façam repasse em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa da casa, que também já estão conosco aqui há algum tempo. A quem pedimos que forme um anel fluídico, protetor, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias aos ensinamentos de Jesus. Que aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para acompanhar esse trabalho, certamente serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados. E quando estiverem preparados, poderão retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço. A fraternidade do Trevo, dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas. Saudamos e agradecemos também a Ismael, anjo preposto de Deus para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração e a mente de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que nós possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais, também aos responsáveis, para que eduquem seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, pedimos ao Senhor que continue a nos ajudar, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ó Senhor, dá-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dá-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dá-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Chegando à Terra, o Criador, que é Deus Pai, agradecemos por mais esta reencarnação, por mais esta existência. E pedimos que nos ajude a entender, a compreender e vivenciar as suas leis divinas, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair nas tentações, mais e mais de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Todos bem? Muito bom. Então hoje nós queremos falar um pouco, vamos estudar um pouco, sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui tem uma passagem de Mateus. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que estás nos céus. E chegou a Herodes, isso está em Mateus, e chegou a Herodes notícia de tudo o que Jesus fazia. E Herodes era o imperador romano. E ficou com suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos. E outros: é Elias que apareceu. E outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de ouvir. Então hoje a nossa ideia é conversar um pouco sobre reencarnação. Porque o título da nossa palestra hoje, da nossa preleção de hoje, é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, fica entendido, não subentendido, entendido, que é necessário que nós tenhamos várias vidas. Então, qual é a necessidade da reencarnação, ou seja, das várias vidas? Elas são necessárias, né? Quando a gente fala reencarnação, subentende-se as várias vidas, as várias existências. Elas são necessárias para a nossa evolução espiritual. E como nós somos seres simples, criados simples por Deus, todos iguais, né? E cada um de nós está num nível diferente de evolução. Cada um dos espíritos criados por Deus mora em algum mundo, uns melhores que o nosso, outros piores que o nosso. São necessárias muitas vidas para que a gente possa se aprimorar. Então ele diz aqui, naquela época, essas duas leituras querem nos mostrar que naquela época os judeus, eles já tinham uma noção sobre a reencarnação. Eles chamavam de ressurreição. E eles já tinham essa noção e já vinha escrito, isso a gente encontra essa palavra em vários pontos da Bíblia, mas eles não tinham a noção exata, né, do que realmente seria a reencarnação. E a reencarnação, como eu disse, é o retorno do espírito a uma nova vida. Todos nós somos seres espirituais. Todos nós somos seres espirituais. Fomos criados por Deus assim, né? E estamos de passagem por esse mundo material. Não sabemos quantas vezes nós passaremos por esse mundo material para a nossa evolução espiritual. E quando a gente fala em evolução espiritual, de acordo com o livro dos Espíritos, para que a gente possa avançar na ordem, né, dos Espíritos, na evolução, é necessário que a gente desenvolva a bondade, né? É necessário que a gente desenvolva a inteligência e também a moral. É assim que a gente evolui, né?
Então, às vezes a gente ouve falar, né? Nossa, mas tem aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, muito simples, na roça, bem simples, né? Você percebe que tem as dificuldades, ou financeiras, ou de saúde, ou outras dificuldades, né, de família, que todos nós temos, mas as pessoas falam, nossa, mas aquela pessoa lá realmente parece que ela tem uma energia muito boa, né? Ou seja, ela não se abate com os problemas, né? Então isso é um sinal de evolução espiritual. São aquelas pessoas que já viveram várias e várias reencarnações, né? Então elas enxergam os problemas não como problemas, mas como experiências, né? Como oportunidades de evolução. Oportunidades de evolução. E sendo assim, aquilo que a gente costuma enxergar como um problemão, uma coisa quase, né, insuperável, para essas pessoas, elas lidam de uma maneira mais sábia, vamos dizer assim. Então, sendo assim, nós estamos em passagem. Quando a gente toma essa consciência de que estamos em passagem, a gente passa a desapegar de muita coisa, né? A gente passa a dar valor realmente nas verdades espirituais, nas virtudes que Jesus veio trazer, né? Principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, isso em todas as religiões existe, né? E amar ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, isso é diferente da lei de Moisés. E naquela época, Jesus ainda disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhas de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Ou seja, não se espante, eu estou dizendo que é preciso nascer de novo. Mas o que será que é isso, nascer de novo? Né? Naquela época, os judeus, mesmo os sacerdotes, eles não entendiam esse nascer de novo. Mas quando ele diz, é necessário que a gente, para ver o reino dos céus, que a gente nasça de novo, ou seja, o reino dos céus é uma coisa boa, né? Aliás, o reino dos céus é o mundo espiritual, é a nossa verdadeira morada. Na realidade, quando a gente partir daqui, não é que nós estamos indo para o mundo espiritual, nós estamos retornando. Mas então, como é que eu faço? Como é que se faz para nascer de novo? Nascer de novo significa evoluir. Jesus quis dizer evoluir, deixar os defeitos de lado, passar a assumir as suas leis, os seus ensinamentos. E a gente consegue fazer isso, como Kardec disse, se instruindo, né? Ninguém nasce sabendo. Então é através da instrução, é através dos estudos, é através da religião, seja ela qual for, da filosofia. É assim que a gente aprende a viver, é assim que a gente toma consciência do que nós somos, ou seja, é assim que a gente adquire o autoconhecimento, né? Hoje, todos nós estamos aqui fazendo isso. Todos nós, qual o objetivo nosso nessa vida? É ser feliz, né? E Jesus, e todas as religiões, nos ensinam o caminho para que a gente seja feliz. Então, só o fato de nós estarmos aqui já é um sinal que nós estamos buscando esses conhecimentos. E se alguém ainda quiser mais, existe um trabalho nosso que fica aqui em cima, chama-se Vivência Doutrinária, onde lá são tratados de 18 temas, onde lá quem tiver interesse pode conversar. É só procurar um dos nossos trabalhadores aqui. E essas revelações sobre o mundo espiritual, né, foram trazidas na época que nasceu o Espiritismo, na época de Allan Kardec. O Espiritismo nasceu com uma nova filosofia, uma nova doutrina, uma nova religião, numa época onde, exatamente no século das luzes, né, no século XIX, onde todas as ciências, todas, a biologia, a medicina, a engenharia, as artes, todas,
evoluíram, deram um salto muito grande, e nesse contexto nasceu o Espiritismo. E não só na França, mas em vários locais do mundo, a comunicação dos Espíritos conosco aumentou de uma maneira significativa. Então, essas obras de Kardec foram escritas por ele, né, pela equipe dele, e com muitas informações trazidas pelo mundo espiritual. Então, através da mediunidade das pessoas, né, das pessoas que conseguem receber os pensamentos, as intuições, né, e até escrever também, essas informações chegaram até nós, e elas estão aqui. Então, na realidade, o Espiritismo, ele não está trazendo nada de diferente dos ensinamentos de Jesus. Não tem nada diferente da Bíblia. E sobre a reencarnação, existem várias perguntas no Livro dos Espíritos, para quem se interessar. É um livro que trata de todas as etapas, todas as fases da vida. Tem 1018 perguntas. E as respostas dos Espíritos. E sobre a reencarnação existem várias. Então, até então, não se conseguia saber de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos, para que nós viemos aqui, o que viemos fazer aqui. E a espiritualidade, através da equipe de Kardec, nos responde essas questões. Então, de onde nós viemos? Nós sabemos agora que nós viemos do mundo espiritual. Nós somos espíritos, né, de passagem aqui pela Terra, para a evolução. Por que nós viemos? Nós viemos para evoluir. Nós viemos para nos desenvolver a bondade, desenvolver a inteligência, desenvolver a moral. E de que maneira que a gente faz isso? É através dos relacionamentos. É através daquelas pessoas, né, que Deus colocou em nosso caminho, para que sejam instrumentos da nossa evolução. São aquelas pessoas da nossa família, da escola, do nosso trabalho, do nosso meio social. São essas pessoas, é com essas pessoas que nós vamos evoluir e vice-versa. E também, evidentemente, através dos estudos. Então, nós viemos aqui realmente para isso. E é através da gente se relacionando, da gente entendendo o próximo, da gente tendo paciência, praticando indulgência, né? Tendo tolerância, tendo simplicidade, estudando. É assim que a gente vai evoluir. E para onde nós vamos? Os Espíritos também nos falam, né? Nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que o Espírito foi evoluindo, Deus nos deu inteligência, livre-arbítrio e inteligência. Então nós escolhemos o nosso caminho, né? Então, na medida que a gente evolui, a gente vai começar a reencarnar em mundos melhores. Você não deve ter ouvido falar, né, sobre os mundos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de 5 mundos, onde nós estamos no segundo, né? Estamos caminhando para um mundo, que é o mundo de regeneração, como as pessoas comentam aqui com vocês, onde nesse mundo de regeneração o bem e o mal irão equiparar. Hoje ainda o mal se sobrepõe ao bem. Então, a reencarnação, além dela nos trazer essas informações de onde viemos, para que viemos e para onde vamos, também explica, né? Também vem justificar as misérias desse mundo, né? Vem justificar as anomalias e as aparentes injustiças, né? Porque a gente não sabe o quanto que a gente deve, na verdade. Existem coisas que a gente está pagando aqui. Existem coisas que nós estamos pagando de outras vidas, de outras reencarnações, né? Então, não é possível saber. Mas também, isso não é o mais importante, né? O mais importante é que quando a gente perceba que realmente a gente errou, mas para a gente perceber isso, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que prestar atenção na gente mesmo.
Mas a partir do momento que a gente percebeu que a gente errou, a primeira coisa é se arrepender. É concordar que a gente está errado. Depois é se arrepender. E depois a gente tentar reparar da melhor maneira possível. É isso, é assim que se fecha a justificativa dos pecados, como diz a Igreja Católica. E a partir daí a gente ir em frente. Né? A gente ir em frente. Então a gente também, aparentes injustiças que a gente vê nesse mundo, na realidade são experiências de correção. Ah, mas não é exagerado? Depende. Né? Depende do que a gente considera mais ou menos exagerado. Na medida que a gente mais se aprofunda, mais estuda os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que tudo se baseia numa lei de causa e efeito. Que a gente está reparando, a gente está espiando, né, alguma coisa que fez aqui ou fez em outra existência. Às vezes, se a gente tem uma família difícil, se os nossos pais são difíceis, pode ser que na outra encarnação nossa, nós fomos pais difíceis. E o interessante é que, em certas situações, a gente pode escolher, não, eu gostaria de vir na minha próxima encarnação sendo filho de um pai, de uma mãe difícil, de modo que a gente possa aprender. Então aqui a gente vê também, dentro aqui da lição, né, dentro do Evangelho, onde existem várias expressões dizendo abandonar o homem velho. Né? Abandonar o homem velho. Ou seja, abandonar o homem velho é abandonar os nossos defeitos. É nascer de novo, como disse Jesus. Né? Então isso significa o quê? É que a gente está atento, né, aos nossos defeitos que aparecem de vez em quando. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? A inveja, a intolerância. Eles aparecem de vez em quando. A gente não é o dia inteiro orgulhoso. E no fundo, nós somos pessoas com mais virtudes do que defeitos. No fundo, nós somos assim. Então é importante a gente observar as situações e as pessoas com quem a gente perde um pouco o controle, onde a gente deixa de ser tolerante, onde a gente passa a ser vaidoso, passa a ser invejoso, ser egoísta, né? Ou seja, aqueles gatilhos, e a gente começar a se autoconhecer. Não é assim? Conhece a ti mesmo, conhecerás a Deus. Como é que a gente também abandona o homem velho? Como é que a gente vai nascer de novo? Orando. A oração é uma ferramenta poderosíssima. A gente não deve só orar para pedir, mas para pedir para agradecer. Quando a gente faz uma oração ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, ele nos atende. A gente não está sozinho. Além da família, Deus também colocou um espírito para nos acompanhar, para nos intuir. Mas para que ele consiga entrar em contato com a gente, nós temos que estar numa boa energia, numa boa vibração. Então é importante a gente escolher onde a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente ouve, o que a gente vê, né? Porque isso tudo mexe com a energia da gente. Então orar é muito importante. E é importante também a gente pedir na oração. Não adianta a gente pedir para resolver os nossos problemas, nossas questões. Se um filho pede ao pai ou à mãe para resolver um problema, os pais não vão resolver. Não vai resolver, por quê? Porque vai bloquear a evolução dele. E a mesma coisa com a gente. Então a gente sempre deve pedir força, coragem, né? Persistência. O que mais que a gente precisa fazer, né? Para nascer de novo, para conseguir ver o reino de Deus? Na realidade, o ver o reino de Deus é você começar a evoluir e reencarnar em outros mundos, em mundos mais felizes, né? É necessário desapegar, né? É importante a gente desapegar. E tem diferença de desapegar e amar. Amar é quando você quer o bem do outro, em primeiro lugar.
E apegar é quando você primeiro quer o seu. Então, como a gente sabe que está de passagem aqui, a gente tem que ir desapegando e dando valor realmente àquelas coisas que fazem sentido. Naquele exemplo que eu falei para vocês, daquela pessoa simples, que mora no interior, mora na roça, mas que sabe enfrentar os problemas, sabe administrar os problemas. Né? A gente deve ajudar, né? Ajudar o próximo, como Jesus disse. Né? Existe mais felicidade em dar do que receber. Se a gente for parar para analisar um pouco, toda vez que a gente ajudou alguém, a felicidade é muito grande. E todas as vezes que a gente foi ajudado, também a gente fica feliz. Mas se a gente comparar, a gente vai perceber que ajudando, a gente é mais feliz. E para encerrar aqui, eu quero só falar mais de duas coisas: o perdoar e de não julgar. É isso que quer dizer nascer de novo. É mais uma das coisas que significa nascer de novo. E para isso eu vou ler duas frases aqui de Chico Xavier. Perdoar. O espírito que adquirir a virtude do perdão não encontrará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Então, realmente é uma das virtudes, uma das maiores virtudes que a gente pode ter. O espírito que adquirir a vontade, a virtude do perdão, não encontrará dificuldades em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. E com relação a não julgar, o Chico fala assim: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar. Não julgar. Definitivamente não julgar. A quem quer que seja. Então a gente, por aí, a gente fecha percebendo que realmente, e só para finalizar, uma frase de Jesus: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Não é? O que ele quer dizer? Compreenda, né, quem tem vontade de compreender. Compreenda, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Vamos agora então, após esses ensinamentos de Jesus, vamos pedir ao nosso mentor espiritual que nos ajude durante a semana, para que possamos utilizá-los, para que possamos nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores. E vamos agora então, de retorno, agradecendo a esses ensinamentos, juntar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações e encaminhá-las à espiritualidade superior, para que possa ser distribuída aonde mais necessidade houver. Vibremos pelo universo, por todos os mundos, da evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale do suicídio, dos criminosos, por todos esses irmãos, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente por aqueles que se encontram em guerras. Vibremos fortemente pela Ucrânia, pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela Europa. Vibremos para que possam chegar a um acordo. E vibremos principalmente, também importante, pela população da Ucrânia, para que tenham fé, para que tenham esperança, para que em breve essa guerra termine. Vibremos por todas as religiões e por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho.
Vibremos por todos os seus dirigentes, trabalhadores, ex-trabalhadores, assistidos. Vibremos para que estejamos sempre em harmonia, para que continuemos a ser um ponto de luz, um hospital de almas e uma escola de almas. Vibremos por todas as instituições sociais, pelas creches, pelas entidades que recuperam menores infratores, pelas cadeias penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos. Vibremos por todos esses irmãos, por todos os dirigentes, trabalhadores e assistidos. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos por aqueles irmãos que se consideram nossos inimigos e também por aqueles irmãos a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nessa reencarnação. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. Vibremos por todos aqueles irmãos que nessa pandemia perderam seus trabalhos. Vibremos para que possam ter fé, para que possam se recuperar, se reinventar e voltar ao mercado de trabalho. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Nosso Senhor, dá-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dá-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dá-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Que assim seja.